Tiago 1, verso 25. Amém? Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em algumas Bíblias, este tal será bem-sucedido no seu feito. Oremos. Santo Deus, Senhor da palavra, a Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória. Aqui, Senhor, como família e filhos Teus, nos assentamos como que a uma mesa, aguardando o nosso Pai nos dar a bênção. Que a Tua palavra possa alimentar o mais faminto, Senhor. Que aquele que está desesperançoso possa sair daqui cheio de esperança por meio da Tua palavra. Aquele que está fraco seja fortalecido pelo poder que a Tua palavra traz ao homem. Para aquele que vive na incredulidade, que ele possa ser confrontado e ele se prostre ante a fé no Deus vivo e único que és Tu. Que aquele, meu Pai, que anda triste, que ele possa hoje ser mudado de cativeiro e levado, meu Pai, para um local de danças e festas na Tua presença. Que aquele, meu Pai, que está se achegando agora, ainda engatinhando, que ele possa hoje sentir a alegria de dar os seus primeiros passos no Espírito. E que todos nós, Senhor, todos nós unanimemente possamos estar atentos a toda a palavra, porque nós não vivemos só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da Tua boca. No nome de Jesus, revela-nos esta noite. Amém. Amém, igreja. Por isso, sentar. Fique à vontade. Glória a Deus. Amém. Obrigado, amado. Que eu passei bastante óleo na mão. O óleo colou aqui. Deus seja louvado. O tema da mensagem esta noite é homens bem-sucedidos. Embora, é óbvio, né? A mensagem não é só para homens. As mulheres podem ser bem-sucedidas. Mas como é um culto de homens, quando eu recebi o convite, eu me senti impulsionado pelo Espírito a falar diretamente com os varões. Mas eu creio que todos vão poder, de uma forma direta ou indireta, se beneficiarem com a palavra desta noite. Hoje praticamente a era que nós vivemos, se fala muito em ser bem-sucedido, né? Como se fala em bem... E quando se fala em ser bem-sucedido, a pessoa pensa o quê, primeiramente? Pensa no din-din, né? Dinheiro, né? Você já pensa, opa, bem-sucedido. Opa, o pastor Alexandre vai dar uma palavra hoje, um workshop sobre finanças. Mas, meus amados, eu tenho na minha família pessoas que têm dinheiro. Tenho um amigo que é uma pessoa que tem dinheiro. Mas será que ser bem-sucedido diz respeito somente às questões materiais? É óbvio que não, meu irmão, porque muitas vezes ter muitos bens não significa que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha uma vida agradável a Deus. Muito pelo contrário. Por isso que quando se prega como alvo, como uma forma de se demonstrar a aprovação divina, os bens materiais, nós podemos taxar isso como uma heresia. Porque ter uma vida bem-sucedida não diz respeito à pessoa em si, mas em quem a torna bem-sucedida, em quem estará com ela em todos os seus passos, em todas as áreas de sua vida, tornando-a bem-aventurada. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Por isso que serve para as mulheres também diretamente. O texto aqui de Tiago, ele foi bem claro. Na parte B do versículo 25 aí do capítulo 1, ele disse: não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Retornem comigo alguns versículos. Versículo 19, aí mesmo no capítulo 1, e veja o que ele vinha dizendo: sabeis isto, meus amados irmãos,
Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Veja que ele começa aqui dizendo, numa palavra exortativa, de que o segredo de uma vida bem-sucedida reside na palavra de Deus. Ela tem poder, o texto está dizendo, para mudar a vida de um homem em todos os sentidos imagináveis. Porém, ele diz que a palavra não trabalha com aquela palavra que eu usei aqui uma vez, estranha, osmose, que significa que não pode ser transmitido o cerne da palavra, a seiva da palavra para nós, somente pelo simples fato de a ouvirmos. Ouvir somente a palavra de Deus não transforma ninguém. A palavra de Deus é como uma lenha que deve ser colocada num local onde tem fogo. Se não tiver fogo, você pode juntar muita lenha, meu irmão, não vai pegar nada, não vai acontecer nada. O fogo aqui é a fé. Se houver fé, então a palavra cai e ela torna-se combustível para as ações desta pessoa que a recebeu. Veja que em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo foi bem enfático: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus e a fé devem estar em conexão, em sintonia, em equilíbrio. Caso contrário, ela não vai fluir. Precisamos saber de uma questão também: aquele que dá a palavra, que é Deus, não somos nós somos só um veículo, como um rádio, que transmite a mensagem de alguém do lado de lá. Aquele que dá a palavra, ele presta atenção em como os ouvintes a recebem. Se eles receberem de mau grado, ele neutraliza o efeito da palavra na vida daquela pessoa. O próprio Jesus chegou a dizer isso para o povo naquela época. Ele olhou para a multidão e falou assim: em vocês se cumpre a profecia de Isaías, quando disse que vocês teriam olhos, mas não veriam, teriam ouvidos, mas não ouviriam, porque vocês ouvem a palavra, mas a ouvem de mau grado, com má vontade. Sabe, o pregador está pregando e você está preocupado. O que você tem que fazer depois, na hora que você sair daqui? Fica olhando toda hora no celular para saber se mandar uma resposta para a pizzaria depois do culto. Saiba de uma coisa, meu amado, que nós não estamos aqui como num clube onde a organização, a sustentação, tudo depende de homens. Não. Na oração que eu fiz ali com a igreja, os irmãos devem ter notado, sinônimo de igreja é o corpo de Cristo, e corpo de Cristo é sinônimo de igreja. Se é chamado de corpo de Cristo, todo corpo tem que ter uma cabeça, e a cabeça do corpo é o próprio Cristo. É Ele, como Ele disse em Apocalipse, que passeia na igreja. Ele fica olhando para você quando alguém está pregando. Só que Ele não olha só para o seu rosto. Como o pregador muitas vezes fica um pouco frustrado, né? Porque tem pessoas que às vezes estão com um problema, tudo, e ela fica com aquela cara meio cerrada assim. Ele olha no mais profundo do homem. E então a palavra de Deus é transmitida, como foi lida aqui pelo Leandro, e ela penetra no mais profundo, dividindo tudo. Tudo fica muito claro para ele. E se a pessoa de mau grado a recebe, Deus neutraliza aquela mensagem. Aquela mensagem não passa a ter efeito nenhum. Por que tem tantos jovens, tem tantas pessoas que passam tantos anos na igreja? Por que existem casais que não mudam nunca, pessoas que nunca mudam? Você acha por quê? Desprezam o pregador, se importam demais com as coisas lá de fora, chegam num contexto como esse, onde deve estar totalmente aberto para o Espírito, e divide a sua atenção com o Espírito Santo e com as coisas do mundo. Por que não há mudança em muitas vidas?
Está aí uma das respostas. Elas não recebem a palavra de Deus com fé, porque elas não se importam tanto. Por que lota locais onde sinais e milagres acontecem? Porque onde acontecem sinais e milagres não se precisa de fé. E aqueles que não gostam de palavra, gostam de local onde há manifestação de poder. Porque ficar ouvindo, meu irmão, sabe? Alguém falando de uma hora, 1h30, não tem interesse. As pessoas gostam de ver sinais, mas quem gosta de ver sinal é incrédulo. Os sinais não são para aqueles que creem. Quem crê não precisa de sinal. Então a seriedade de quando a mensagem, a palavra de Deus está pregando, se dá exatamente em como nós a recebemos. A partir do momento em que disseram, vai começar a palavra, como é que nós nos concentramos ali? Tem de haver em nós aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo, aquela ansiedade para receber a palavra de bom grado, com alegria, independente se ela doa ou não. Quando nós recebemos assim, então Deus, ao contrário de neutralizá-la, faz com que ela flua em nós, despertando conforme o interesse de cada um em fazer a vontade de Deus, despertando aquela unção que estimula o homem a ficar inspirado a todo tempo naquilo que ouviu. Ele continua o versículo dizendo assim, versículo 22. Depois de dizer que a palavra pode salvar, ele diz no verso 22: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Espera aí, como assim falsos discursos? O que está sendo pregado é algo falso? Não, é o que eu acabei de falar. A neutralização da palavra vindo da parte de Deus torna a própria palavra de Deus falsa para quem não crê. Você entende? Por quê? Porque se eu não creio, aquilo que foi dito não faz diferença. Se eu me proponho a vir a um local como esse, mas não me proponho a ouvir a palavra, tudo que foi pregado todas as vezes que eu vim foi como uma mentira para mim, foi como uma ilusão. Não fará diferença na minha vida. A partir do momento que eu creio, que eu absorvo aquilo de todo o meu coração, aí é que entra o segredo da intimidade com Deus. Não importa quem esteja pregando, se está pregando a verdade, se está lendo um texto da verdade, aquilo é uma verdade absoluta para a minha vida, é o próprio Deus me alimentando. Caso contrário, acaba se tornando falsos discursos. Veja como ele diz aqui, se não é essa a interpretação, seria uma contradição no texto. E sede cumpridores da palavra, ele está falando da palavra que é enxertada, que salva a alma, e não somente ouvintes. Por quê, Tiago? Porque se vocês não forem cumpridores, essa mesma palavra que salva será como algo falso para você, um discurso a mais lançado no ar, não trará nenhum tipo de salvação, nem benefícios para você. Porque se alguém, verso 23, é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Você viu? De que adiantou? Ter olhado e ter se esquecido do que viu? De nada valeu. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, porque nós estamos aqui não é por compulsão, nem por força, nem por violência, mas movidos pelo Espírito, que traz essa liberdade para que cada um se porte da forma mais íntegra possível, para que cada um de nós possa dar nessa liberdade que nós obtemos por meio de Cristo, uma total liberdade de entrega,
Então cada um na sua capacidade mental, intelectual, pode se render totalmente para absorver o máximo possível daquilo que a palavra de Deus diz. A liberdade não é para eu estar aqui e não me importar com nada e não fazer nada. Não, ele está falando da liberdade para a santidade, da liberdade para o proveito das coisas divinas, da liberdade para agradar a Deus, para fazer algo que eu espontaneamente quero com todo o meu coração para Ele. Não, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito, ou este tal será bem-sucedido. Eu digo para os irmãos, a palavra de Deus não foi dada para nós somente para salvar nosso espírito. A palavra de Deus tem poder para salvar o espírito, a alma e o corpo. Tanto é que no vigor que nós vivemos da palavra hoje, o espírito está pronto. Obteve a marca, o selo de Deus, a garantia. A alma, que é também espiritual, também se enquadra nesse benefício. Mas o corpo, que vai ter de tombar, e por isso já as escrituras deixam bem claro que todos nós, como a erva, vamos murchar e perecer materialmente, vamos tombar, vamos para a sepultura. Mas a palavra de Deus veio também para nos ressuscitar dentre os mortos depois, como assim Cristo foi ressuscitado, e nos colocar de pé. A palavra de Deus jamais viria para resolver só uma questão, só a questão espiritual. Deus quer resolver todas as áreas da nossa vida. Você entende? Quando o homem absorve a palavra de Deus, ele não está sendo só salvo na alma, ele também está recebendo diretrizes em como viver neste mundo ímpio, em como ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, em como ser uma pessoa íntegra, em como ser um bom pai, em como ser um bom filho, em como ser um bom amigo. Vocês entendem? A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela só pode gerar, naqueles que a absorvem de todo o coração e a praticam, só pode gerar benefícios perfeitos e santos. É impossível que ela gere uma coisa mirrada. Tudo que vem de Deus é perfeito. Toda palavra que sai da boca de Deus, Ele não quer que volte vazia. Então ela sai para agir de acordo com a vontade do Senhor. Deus, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. E é nisso, meu amado, que nós temos que entender que se encontra sermos bem-sucedidos. Homens bem-sucedidos não são homens que têm dinheiro no banco acumulado ou investidos. Homens bem-sucedidos são bons pais, bons esposos, bons filhos, bons amigos, bons funcionários, bons empresários. Você entende? Porque se a palavra gera num homem capacidade de ele acumular somente dinheiro, mas ele não é um bom filho, não é um bom amigo, não é um bom funcionário, não é... então alguma coisa está errada. Será que o interesse desta pessoa em Deus não é fazer de Deus um meio de atingir sua própria cobiça? Porque quando nós invertemos o processo é o contrário. A missão de Deus em nós é nos tornar como Cristo, como o próprio Filho de Deus. A palavra nos é dada para que atinjamos a estatura completa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 diz isso. Ele deu os dons visando o aperfeiçoamento da igreja, para que todos nós venhamos a alcançar a estatura de homens perfeitos, a estatura de Cristo. Veja, para ser como Cristo tem que ser um bom filho, tem que ser um bom pai, tem que ser um bom amigo. Você entende? Se a palavra de Deus não gera tudo isso em nós, ela não está gerando nada. Por isso nós temos de absorvê-la com toda a força que há no nosso ser. Tem muitas pessoas que não entendem o primeiro mandamento quando diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração,
com todo o nosso entendimento. Você acha que esse texto está falando o quê? É de amar ao ponto de tremer? Não, está falando do amor que eu tenho, do zelo e do respeito que eu tenho por quem Deus é e por quem Deus, ou melhor, ou pelo que Deus usa para se relacionar comigo. E eu pensei que a melhor forma hoje, o passo mais acertado que o homem pode dar para amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, é prestar atenção com essa intensidade na palavra de Deus. Porque senão ele perde o fio da meada numa área da sua vida e não adianta nada a palavra, você entende? Nós temos que, a cada vez que ouvimos a palavra de Deus, sermos melhores pais, melhores amigos, melhores esposos. Senão, não está havendo mudança. Nós estamos nos enganando. O alvo de Deus não foi alcançado, porque Deus mandaria uma palavra para quê? Só para mexer num ponto? Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. É total. Veja o sacrifício de Cristo e compare o sacrifício de Cristo com o sistema religioso, vamos dizer assim, levítico. Não há comparação. O sacrifício de Jesus é perfeito. Ele foi perfeito. Todas as suas atitudes foram perfeitas, foram agradáveis a Deus. A palavra de Deus nos é dada com esta intenção dos céus: nos tornar pessoas assim. Então, eu tenho de sair daqui como um homem, isso serve para as irmãs também, como pessoas que realmente demonstram para Deus que ouviram a palavra e agora vão praticá-la. Eu vou praticar para ser um melhor filho, um melhor funcionário, um melhor empresário, um melhor marido, um melhor amigo, um melhor servo de Deus. Quando eu penso assim, ajo assim e coloco toda a força da minha alma, do meu ser, do meu coração, eu estou amando a Deus de todo o meu coração. Por quê? Porque eu estou colocando a vontade de Deus acima da minha. Estou colocando os planos de Deus, a ordem de Deus por meio de sua palavra, acima dos meus planos, das minhas vontades. Isto é amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, entender para Ele, entender para compreender a vontade dEle para mim. Então, ser um homem bem-sucedido é ser um modelo de Cristo neste mundo, meus irmãos. Da forma que nós tratamos nossos pais, a forma que nós tratamos as pessoas do mundo, a forma como nós tratamos até nossos agressores, as pessoas que têm más intenções. Tudo isso diz respeito a ouvir a palavra e praticá-la, porque a palavra sempre nos leva à perfeição. A palavra nunca nos levará a qualquer outro padrão que não seja o de Deus, porque é a palavra de Deus. Será que nós podemos ser bem-sucedidos espiritualmente, sentimentalmente, materialmente, nas nossas relações interpessoais, com a família, com os amigos? Será que nós podemos ser bem-sucedidos? Podemos, porque este é o intuito da palavra. Eu quero mostrar para os irmãos um exemplo típico da Bíblia, trágico também, de um homem que gostava de ouvir a palavra de Deus. Eu posso dizer até que ele amava ouvir a palavra de Deus. Ele ficava muito entusiasmado, ele temia, mas nunca praticou ela. E o seu fim foi abominável. Marcos capítulo 6, vamos lá. Marcos capítulo 6, versículo 20. Amém? Marcos 6,20 diz assim: porque Herodes temia a João, que é João Batista,
sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Herodes, aqui, não é o Herodes que perseguiu Jesus, é o filho dele. O Herodes que perseguiu Jesus na infância e veio a falecer, seus filhos depois tiveram de assumir o seu posto. Aqui nós estamos falando do Herodes que esteve no dia da condenação de Jesus. Veja que este Herodes era um homem judeu, corrompido pela política, obviamente, romana. Um judeu corrompido, traidor, vamos dizer assim, da nação, que fazia tudo o que eles queriam, um laranja, vamos dizer assim, na mão do poder romano. Não se importava com os judeus, sua própria família, com ninguém. Mas ele viu em João Batista uma integridade sincera. Veja que o texto diz que ele sabia que João era justo e santo, que João era um homem que agradava a Deus, que fazia a vontade de Deus. No entanto, quantas as vezes ele teve a oportunidade de obedecer aquilo que ele ouvia? Como pode algo agradar tanto um homem? Mas ele recebia e não prestava atenção. Amém, amados? Os irmãos estão prestando atenção? Não basta ouvir a melhor palavra do mundo. Não basta, ela pode sair dos lábios do próprio Deus, do próprio divino Jesus Cristo no nosso meio. Se nós não a praticarmos, de nada valerá. Herodes gostava de João. Ele sabia que João era um homem de Deus. Ele, quando via João falar, ele ouvia de longe e ele sentia arrepios. Ele se emocionava. Ele ficava pensando no leito aquilo que João havia falado. Mas depois ele virava para o lado e se esquecia daquilo tudo. Eu pulei para o versículo 20 intencionalmente, porque se você voltar, versículo 14, olha o que diz. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam os outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ele ressuscitou dos mortos. Ele sabia que João era santo, sabia que João era justo, sabia que João era um homem de Deus, sabia que a palavra que saía da boca de João era uma palavra verdadeira, que vinha do trono de Deus. Ele amava ouvir esta palavra, ele gostava dos discursos de João. Ele foi exortado, repreendido por João. No entanto, foi ele mesmo que mandou degolar João. Você viu só? Não basta ter uma quedinha, ser simpatizante da palavra de Deus. Não nos leva a lugar algum, a não ser aos bancos dos réus no dia do juízo. Herodes teve a oportunidade de ser um grande rei na época de Jesus, já pensou? No entanto, por ouvir e não praticar, a porta se fechou para ele no tocante a isso. Deus notou que aquele bom grado era só uma emoção, pessoas que buscam emoção na igreja. Quem busca muita emoção na igreja vai ficar frustrado com o tempo. Não vai conseguir ficar participando de oração, estudo bíblico, porque gosta de arrepios, sabe? São pessoas que não são espirituais. A palavra de Deus ainda não gerou nelas o que deveria, porque a palavra gera fé. E quando nós
desfrutamos da fé, nós não precisamos de mais nada. Qualquer culto é bênção. Qualquer reunião foi maravilhosa. Qualquer pessoa que tenha pregado foi uma palavra maravilhosa. Veio do trono de Deus, nos alimenta, nos sustenta. Porque a pessoa tem fé. Ela é movida por toda essa realidade espiritual que a maioria não vê. Nós estamos inseridos aqui numa realidade mais poderosa que a nossa, que é a realidade espiritual. Mas muitos não veem. Só quando eles forem tocados, só quando eles se arrepiarem, só quando eles chorarem, é que eles dizem que foi bênção. Ou quando a pessoa que pregou falou com uma forma mais entusiasmada, com mais eloquência. Essas pessoas não sabem o que é fé. Por isso ninguém aceitou na época o Messias, porque o Messias não era este homem que eles procuravam. Ele não tinha aquela beleza de pregador, aquela postura sacerdotal. Ele era um homem como qualquer outro. Veja que no dia da sua prisão, sabendo Judas Iscariotes que Jesus era igual a qualquer um, na escuridão ali do Getsemane, ele disse: aquele que eu beijar é ele. Por que eu beijar? Porque Jesus era igual a todo mundo, parecia com todo mundo, estava misturado com todo mundo, a roupa dele era igual a de todo mundo, você entende? Ele era simples. Era simples. O homem que vive pela fé, tudo que vem de Deus para ele é maravilhoso. Tudo. Sejam as bênçãos positivas ou as bênçãos que ele interpreta como negativas. Sejam aquelas bênçãos daquela palavra que te faz ficar inspirado, ou aquela que te faz sair chorando, porque veio como forma de correção. Tudo para ele é bênção. Ele dá glória a Deus. Mas Herodes teve todos esses privilégios. No entanto, ele mandou matar João. Ele, quando ouviu sobre Jesus Cristo, ele pensou: será que João ressuscitou? Porque ele ficava pensando: que besteira que eu fiz, hein? Que tolice, mandei degolar ele por um capricho meu, como um presente de aniversário, na festa de aniversário. Veja, depois faz as tolices, e aí fica com a consciência maculada, pesada. Quando ele vê falando que apareceu um homem pregando, poderoso, ele pensou: só pode ser João, porque João era assim. João tinha esse espírito, João tinha esse poder na palavra. É ele ressuscitou dos mortos, eu quero conhecê-lo, eu quero ver quem é esse Jesus. Esse Jesus não pode ser outra pessoa senão João. O tempo vai passar para a maioria de nós, e se nós não tivermos observado a palavra e recebido a palavra como convém, nós também vamos ter saudade do tempo passado, porque vamos estar sozinhos nesta vida. Como aqueles filmes de arrebatamento, que o marido, a filha, ou seja lá quem for, fica chorando olhando para a foto depois. Eu também poderia ter subido, eu também poderia estar lá, mas não está. É tarde demais. É Esaú correndo atrás da bênção, mesmo com lágrimas, mas já não há mais tempo de arrependimento, não há mais lugar. Perdeu a sua oportunidade. Então veja que enquanto a palavra está sendo pregada, oportunidades vêm vindo de Deus, e a forma que nós vamos recebê-la pode fazer toda a diferença nas nossas vidas, amados. Os irmãos estão entendendo? Aqui o texto continua, verso 17: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele ouvia a palavra de João Batista, e um dia João Batista disse para ele assim: você está em adultério. E ele mudou? Veja como Deus pesa na balança aquilo que nós ouvimos da parte dele. Ele pesa na balança pelos frutos de arrependimento que são gerados, pelas práticas após a mensagem. Você entende? O maior pregador do mundo vai se tornar o cara mais chato do mundo um dia,
para uma pessoa que nunca quis dar crédito à palavra de Deus. Tem muitos cristãos que ouviam pregadores e hoje desrespeitam muitos pregadores, mas não é porque determinados pregadores escorregaram em alguma questão teológica, não. É porque eles não conseguem enxergar que o tempo deles de terem retido aquela verdade talvez já tenha passado. Ouvir e não mudar. Meus amados, se há uma questão nossa aqui, de relacionamento familiar, matrimonial, sentimental, se há problemas na nossa forma que nós conduzimos a nossa vida de trabalho, de estudo, a palavra de Deus está vindo para que nós sejamos bem-sucedidos nessa questão. Então temos de ser bem-sucedidos nesse sentido. Temos de usufruir desse benefício que Deus nos dá, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem de haver uma mudança. Minha mãe e meu pai têm de ver em mim um filho diferente, um filho agora mais respeitoso, um filho mais amável. Minha esposa ou esposo, um tem que reconhecer que a palavra de Deus fez uma mudança no coração do seu cônjuge. O pai tem que olhar para o filho e pensar: meu Deus, que mudança! Veja que coisa maravilhosa, né? Que mudança na minha filha, que mudança no meu filho. Porque se essas pessoas que estão próximas de nós não verem mudança alguma, nós somos iguaizinhos a Herodes. Herodes estava lá, vivendo amasiado com uma mulher que não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. O profeta chegou com o dedo em riste mesmo, como era no estilo dos profetas do Antigo Testamento, e ele foi o último, João Batista, e disse: você está em adultério, você tem que se arrepender, deixar essa mulher, porque é a mulher do seu irmão. Ele gostava da palavra de João, mas a palavra não tinha poder sobre a vida de Herodes, porque ele não estava disposto a praticá-la. Ele até aceitou, eu acredito, isso, tanto que ele tentou proteger João por um tempo, mas seus caprichos, seu estilo de vida o levou para a destruição de si mesmo. Veja que a maldição que vivia na vida do pai dele, que perseguiu Jesus Cristo, estava na vida dele agora, e ele poderia ter resolvido essa questão com Deus, sido liberto, mas ele perpetuou esta maldição, vivendo da mesma forma que o pai dele viveu, e de certa forma até pior do que o próprio pai dele. Verso 19 diz assim: Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e que guardava-o com segurança. Olha aqui, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Bom, em suma, o texto aí diz que um dia, estando João Batista preso, a filha desta mulher, da adúltera aqui na história, dançou no dia do aniversário lá de Herodes e pediu para ele, que ele concedesse um desejo. E ele, no orgulho, com a cara cheia também, com certeza, na vida que ele vivia, nos deleites, ele disse: o que você pedir eu te dou, até metade do meu reino. Ela falou assim: então eu quero a cabeça de João Batista no prato. Se a palavra de Deus tivesse algum efeito na vida desse homem, este seria o momento dele mostrar. Mas ali nós vemos a porta fechando. Ele disse: a minha palavra vale mais do que a palavra de João Batista, porque se eu disse que daria, então eu vou dar. Não importa o que João Batista tenha sido, não importa quem ele tenha sido, e não vai importar para aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, não vai importar aonde eles estiveram, que palavra, se foi boa, se foi profunda, se não foi, não vai importar, porque no fim a condenação será a mesma para todos os desobedientes. Lucas 23.
verso 7 em diante. Veja que ele se tornou um homem sádico, um homem... Lucas 23, versículo 7, diz assim: e sabendo que era da jurisdição de Herodes, aqui é Jesus sendo enviado da mão de Pilatos para Herodes. Herodes ia poder conhecer Jesus pessoalmente, que ele acreditava que Jesus poderia ser uma encarnação, ou o espírito de João Batista está em Jesus. O cara acreditava em tudo. Que também naqueles dias estava em Jerusalém. Remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Olha aqui, ó, mostrando que a palavra não tinha poder, então ele precisava de ver sinais. Ouviu, não gerou fé, então se torna carnal mesmo, totalmente carnal. Mas veja que ele queria ver Jesus, né? Ele tinha uma certa afeição por profetas, por pessoas espirituais, e interrogava-o com muitas palavras. Mas veja como Deus vai se portar depois de um período de tempo de negligência da nossa parte conosco. Agora ele estava diante do próprio Deus, que falava pela boca de João Batista, falando assim: fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Jesus ficou como? Não havia mais uma palavra para ele. Passou o tempo. Ele foi o homem que olhou no espelho e quando deu as costas não lembrava mais do que ele tinha visto. Você acha que é diferente comigo, com você? Você acha que vai ser a vida inteira? Nós vamos ouvir, não vamos praticar e nós vamos nos dar bem no final da história? Aqui não é Hollywood não, meu irmão. A verdade é nua e crua para todos nós. Eu recebi um vídeo hoje de cristãos sendo degolados, pelo menos uns 50, foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Mas eu assisti até o fim, só para saber que eu posso estar no meio deles um dia. Terrível. Mas Jesus não lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o e escarnecendo dele vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Vai chegar um momento em que o homem, por não ver nem sinais e não ouvir mais a palavra de Deus, aí ele vai tratar todos aqueles que são de Deus como nada. Vai virar um ateu. Aqui ele abraçou o ateísmo para sempre. Você viu onde leva o homem? Negligente da palavra. Deus dá para o homem aquilo que o homem quer, meu irmão, não é? Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que algumas mensagens, que eu acredito que no inferno tem ruas, e as ruas talvez tenham nomes lá. E eu acho que o nome de uma das ruas deve ser solidão, da outra egoísmo. Nessas ruas moram só um em cada rua, dentro do fogo inacessível e inextinguível. Porque quis viver assim a vida inteira. Nunca se importou com o que as pessoas dizem, nunca se importou com a palavra de Deus, e queria qual resultado? Eu já falei uma vez ou mais, ninguém chega no céu falando: mas o que eu estou fazendo aqui no céu? Coisa maravilhosa é essa? Que negócio maravilhoso é esse? E ninguém chega no inferno: mas o que eu estou fazendo aqui? Só entra no céu quem se preparou para entrar no céu. Quando chegar lá, fala: aleluias, glórias a Deus, eu vou ver o Cordeiro de Deus, o meu Senhor agora, e vai procurá-lo. Preparou a vida inteira para estar lá. Quando chegar lá, sabe que está lá. E o homem que vai para o inferno, da mesma forma, chega lá, ele abaixa a cabeça, geme e chora e sabe: eu mereço. Tive todas as oportunidades como todos os demais, mas eu não quis. Não há mais esperança para mim. Atos capítulo 12. Vou mostrar para os irmãos o dia da morte deste Herodes.
Isto é o que acontece com quem ouve e nunca pratica. Atos capítulo 12. Versículo 1 e 2 primeiro. Veja o que ele se tornou, meus amados. Atos 12, verso 1 e 2. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Veja como ele ficou, viu só? Está escrito isso na sua Bíblia. Esse daqui é aquele Herodes que gostava de ouvir a palavra. Agora está matando crente já. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. Ele pregou tão eloquentemente que a multidão aplaudiu, ovacionou ele. Isso não é homem, é impossível, não pode ser um homem que falou conosco hoje. Foi um Deus que falou conosco. Como ele rejeitou durante toda a sua vida a palavra de Deus, ele não teve discernimento. E ele aceitou aquilo. Mas sempre onde fala o nome de Deus, a palavra de Deus é pronunciada, tem um anjo de Deus ali, com uma espada desembainhada. Como no dia de Ananias e Safira tinha. Como hoje aqui tem. E como no dia em que Herodes fez a maior pregação da vida dele. Versículo 23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Entrou em estado de decomposição imediata. Quando ele se gloriou dos aplausos, o anjo o feriu. E ele caiu. Quando chegaram nele, já tinha que sepultar. Estava podre. Mas por que o anjo o matou? Porque ele ouviu da multidão. É voz de Deus. Essa palavra é uma palavra que vem de Deus. É a palavra de Deus que saiu da sua boca. Aquilo que ele negligenciou a vida inteira, o anjo ficou esperando. Se ele não der glória a Deus, ele vai pagar. E ele não deu glória a Deus. E morreu. No céu é que ninguém vai ver Herodes. Pode ter certeza disso. Se quisermos sermos bem-sucedidos, temos de atentar para a palavra de Deus e obedecê-la. E eu vou ler aqui vários versículos, só para concluir essa questão nos nossos corações. Amém, igreja? Josué capítulo 1, vamos lá. Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 1. Versículos 7 e 8. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Prudentemente, quer dizer, são os passos do homem bem-sucedido. É um homem prudente. Mas por quê, meus irmãos? Porque ele lê a palavra, ele obedece a palavra, ele ouve a palavra, ele anda conforme ela manda. E olha o versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente
te conduzirás. A palavra tem sido pregada, a chuva está caindo na terra, a terra não pode produzir abrolhos e espinhos, porque para nada vai aproveitar se assim for. Ela tem de produzir erva proveitosa. A palavra de Deus tem nos sido dada, Deus espera virtude de nós. O jardineiro fica procurando todos os dias um fruto, porque para ele tem de ter fruto. Tem seiva, tem boa terra, foi uma boa semente, e está enxertada numa árvore perfeita, que é o próprio Senhor. Tem de haver virtude. Você entende? É Jesus vendo de longe uma árvore, chegando até ela, e ela só tinha folhas, aparência de santidade, aparência de espiritualidade, mas não tinha frutos. Se nós observarmos a palavra de Deus, meus amados, vai acontecer coisas que nem a gente mesmo, muitas vezes, consegue entender. São coisas maravilhosas, em todas as áreas, espiritual, sentimental, financeiro, tudo. Segundas Crônicas 31, vamos lá. Falei que ia ler vários textos. Segundas Crônicas capítulo 31. Versículo 20 e versículo 21. Segundas Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Diz assim: E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Se tornou um homem bem sucedido no seu reinado, porque deu ouvidos, atentou à palavra de Deus e aguardou. Provérbios 13. Provérbios 13. Provérbios capítulo 13, versículo 13, diz assim: O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Maravilhoso. Fala a verdade. Depois eu vou deixar uma lição de casa para os irmãos lerem Salmo 119 esta semana, todos os dias. Leia 10 versículos por dia, 15 versículos por dia pelo menos. Medita e ora em voz alta aquilo, exaltando a palavra de Deus. Deixa que ela entre no seu coração, que ela entre no seu coração, porque ali está um hino de louvor a quem sabia que a melhor coisa que nós podemos receber nesta vida é a palavra de Deus. Porque até o chão que nós pisamos, no espaço em que nós vivemos, tudo será destruído. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as palavras dele não vão de passar. E aquele que se alimenta da palavra de Deus, se alimenta de algo eterno, por isso também se torna inabalável, porque passa a confiar em Deus, assim como é o monte Sião. Aí mesmo em Provérbios capítulo 14, versículo 22. Provérbios 14, 22. Porventura não erram os que praticam mal? Mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem.
Provérbios 19, versículo 16. Provérbios 19, 16. O que guarda o mandamento guardará sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Provérbios capítulo 8. Vamos voltar aí em Provérbios 8. Versículo 1 em diante, preste atenção como nós devemos encarar a palavra que vem de Deus, a sabedoria que vem da sua palavra. Provérbios 8:1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e ó vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu aluno, e eu era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, veja que aqui é a palavra que está falando, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem
amam a morte. Veja o que a própria palavra de Deus, em forma de escrita, na pena de um poeta, inspirado pelo Espírito Santo, disse. Você quer saber o que é mais importante para você nessa vida? Não é a comida que você vai comer amanhã, não é seu filho, não é a roupa que você vai vestir, não é o seu trabalho, não é a sua saúde, não é quantos dias você tem, não é em que país você mora, não é a sua capacidade intelectual. Sou eu, a palavra de Deus. O que pode ser mais importante para você é a palavra de Deus. O que pode ser mais importante para nós é a palavra de Deus, porque ela mesma se autoafirmou dizendo: você acha que é importante a sua vida? Antes que você existisse, eu já existia. Eu sou mais importante do que a sua vida. Você acha que o que é importante é uma boa terra, onde há um bom plantio? Antes que a terra fosse feita, eu estava lá. Antes que o universo fosse criado, eu estava lá. Eu estive com ele, eu sei. Então ouça-me e viva. Ninguém poderia desejar algo maior do que eu, diz a palavra do Senhor. A própria palavra de Deus tem de ser o nosso prazer, a nossa busca, mais do que o ouro, do que a prata, mais do que qualquer sentimento do nosso coração. Ali deve residir o desejo de receber a palavra de Deus, de todo o nosso coração. Quem faz isso ama a vida. Ama a vida. E o último capítulo que nós vamos ler, Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que conselho é palavra. Amém? Veja que existem muitas palavras que chegam até nós, muitas palavras que chegam até você, minha irmã, muitas palavras que chegam ao teu coração, meu irmão. Mas aqui são conselhos dos ímpios. Então aquele que não recebe o conselho dos ímpios é bem-aventurado. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja a dependência deste que encontrou o prazer na palavra de Deus. Ele deseja ela de dia e de noite, como o alimento. Sabe o nosso corpo quando treme pela comida, por causa ali da carência do alimento diário? Ele estava dizendo aqui: olha, feliz é o homem que sente esse desejo pela palavra de Deus. Ele louva a Deus pela Bíblia, como um povo que aguardou há séculos e hoje pegou a Bíblia no seu idioma e chora quando a vê. Ele continua amando a minha palavra, porque ele me ama. Quem ama a Deus tem que amar a sua palavra. Não tem como você amar a Deus e não amar a palavra dele, e não desejar, não ansiar a sua palavra, não tremer por recebê-la. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita na sua lei de dia e de noite. E aí vem um homem bem sucedido, porque sempre terá um retorno para aqueles que semeiam nas coisas do Espírito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A sua relação com seus amigos prosperará, será bênção, será um homem virtuoso, será uma mulher virtuosa, será um ícone no meio de seus amigos, será uma referência no local de trabalho, será um homem que quando partir deste mundo vai deixar saudade. As pessoas vão chorar a sua morte mais do que 40 dias, como choraram pela época de Moisés, quando ele faleceu. As pessoas vão chorar por toda a vida ao lembrar do grande homem que partiu, da grande mulher. Eles vão pensar: o mundo ficou pior agora, porque parece que enquanto aquela pessoa aqui estava, ainda havia esperança.
Quando o homem se debruçar e buscar a palavra de Deus, ele será bem sucedido em tudo, meus amados, em tudo, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no seu matrimônio, na sua relação de pai para filho, na sua relação de filho para pai, em tudo, na estação própria, ele colherá os benefícios do Senhor. É impossível que um homem creia de todo o seu coração, com todas as suas forças, numa promessa de Deus, e Deus o engane, porque é impossível que Deus minta. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele fará. Ele disse isso para Jeremias no capítulo 1. O que você está vendo? Ele falou: estou vendo um pé de amendoeira. Parece isso, é isso mesmo. Eu, Senhor, velo pela minha palavra para cumprir. Preste atenção, e eu encerro com isso. Eu, Senhor. Vamos ler esse texto em Jeremias para acabar com chave de ouro? Vamos nos colocar de pé então. Abra aí no livro de Jeremias, no capítulo 1. Aleluias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tudo o que ele disse que faria, quando ele prometeu como seriam os passos de um homem que ouve a sua palavra e a obedece, ele vai cumprir nessa vida, tá? Se nós meditarmos na sua palavra de dia e de noite, presta atenção, olha, ele vela pela palavra dele para cumprir. E ele disse: medita nela de dia e de noite para você ver se eu não te faço uma árvore frondosa, virtuosa e frutífera neste mundo. Todo mundo ao seu lado talvez acabe num determinado momento de suas vidas notando que realmente você tem algo diferente. O Senhor vai mostrar, Ele quer se revelar. É assim que Deus se revela. Esta é a obra da fé, trazer essa majestade de Deus para o nosso dia a dia, para experimentarmos essa presença, este poder, esta glória. O grande mal nosso é que nós não queremos ser bem-sucedidos no Senhor. O homem busca ser bem-sucedido nas coisas desta vida, e aí ele quebra a cara. Ele busca em todas as áreas da sua vida ser um pouco de psicólogo. Nós não precisamos de psicologia, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quando Ele manda ela, aqueles que a pegam, ela não volta vazia para o Senhor. Ele cumpre, Ele faz com que ela venha a gerar o efeito pelo qual foi enviada. Homens que estão aqui esta noite, e também as irmãs que aqui estão, queres ser bem sucedidos? Está aí o segredo. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Amém, igreja?